Provérbio 19, o versículo é 4. Uma versão diz assim: as riquezas multiplicam os amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo deixa. Noutra versão diz assim: os ricos arranjam muitos amigos, mas o pobre não consegue nem conservar os poucos que tem. Outra versão diz assim: as riquezas granjeiam muitos amigos, mas o pobre é separado do seu amigo. Então vejam só, o que é que esse provérbio está falando? Do que é que esse provérbio está falando? Ele está falando de uma dinâmica, certo? Dentro das relações entre as pessoas, sobre a riqueza e a pobreza. Tá? Então, ele está falando de uma dinâmica, não é? Porque as relações sociais ou relações entre as pessoas são dinâmicas. Né? Você não vive o tempo todo falando do mesmo assunto. Você fala um assunto, depois vem falar outro. E a vida vai seguindo, você vai sempre falando de outras coisas. Né? Vai acrescentando outros conhecimentos, outras experiências, vai tendo outras experiências. Então, ele chama a atenção que a riqueza, ela influencia nas amizades. Tanto a existência da riqueza como a falta da riqueza. Influencia nas amizades. A primeira parte do provérbio diz o quê? A riqueza multiplica os amigos. Quando alguém é rico e tem muitos recursos, meus irmãos, ele atrai a atenção das pessoas. E o interesse das muitas pessoas é quando você não sabe quem é seu amigo. O indivíduo rico, ele não tem amigo. Ele tem relações de interesse. O indivíduo rico, ele não tem amigos. Aí, muitas vezes são pouquíssimos amigos, pouquíssimos mesmo. Porque a riqueza traz muita relação de interesse. As pessoas vão atrás de você por interesse. Ou seja, a riqueza, ela cria uma certa atração, né? Uma atração, um carisma, uma popularidade em torno de uma pessoa. Já que muitas pessoas vão buscar se relacionar com você em busca de benefícios que você vai poder proporcionar. Então, a riqueza multiplica os amigos, por quê? Porque os laços de interesse, né, vão fazer com que você atraia as pessoas, você sendo rico. E olha, meu irmão, riqueza não quer dizer... muitas vezes uma pessoa é humilde, pobre, mas ao olhar das outras ela é rica. Eu já falei desses casos aqui. Às vezes tem um irmão que não tem casa, vive de favor. O outro tem uma casa, tem um trabalho e tem uma boa casa, o outro olha para ele é rico. Ele é rico. E ele vive uma vida normal, simples, entendeu? Não faz nada de extraordinário, vive a vida, entendeu? Tem lá comida 3 vezes ao dia, tem a casa dele, às vezes ele pode fazer uma viagem não muito distante, mas faz, né? Vai visitar um parente, né? Tem poucos amigos, não vive em festas. O indivíduo que é rico mesmo, ele viaja, vai para fora do país, ele vai para outro lugar, ele vai para restaurante, ele tem 1000 coisas que ele faz, que o que der na cabeça dele fazer, ele vai e faz. Ele vai e faz. Então, essa parte do provérbio diz o quê? Que surgem muitas pessoas interessadas naquilo que você tem a oferecer. Não pelo que você é. Ou seja, você tem valor, irmão Juvenal, pelo que você tem, não pelo que você é. Certo? A segunda parte diz assim: mas ao pobre, o seu próprio amigo deixa. O coitado, o pobre só tem pouquíssimos amigos, tem um, e aquele que ele tem deixa ele. Né? Mas o pobre é separado aqui, veja só. O pobre é no sentido aqui não espiritual, mas aquele que tem poucos recursos financeiros.
Ou seja, a pobreza, segundo esse provérbio, ela leva as pessoas a se separarem, a se distanciarem, quando uma delas enfrenta dificuldade financeira. Sabe por quê? Porque o indivíduo diz, rapaz, eu já vivo numa situação difícil. Fulano está numa situação pior do que a minha. Se ele vir pedir minha ajuda, eu não tenho condição de ajudar. Então é melhor eu ficar aqui no meu canto, para ele não ter nenhum direito de vir pedir, para eu não ter que dizer que não dou. Certíssimo. Não é? O indivíduo age dessa forma. Eu não vou nem ficar perto, porque ele vai me pedir alguma coisa. Por isso que você, quando está em dificuldade, não tem ninguém perto de você não, meu irmão. Não tem ninguém por você. Raríssimas pessoas que chegam... As pessoas que antes eram suas amigas, né, elas agora querem se distanciar de você. Por quê? Porque o indivíduo ele é atraído pela riqueza. Todos nós somos atraídos pela riqueza. Né? E os bens materiais, eles trazem esse tipo de amizade. Né? E quando a riqueza desaparece, os amigos vão se afastando. Então, muito cuidado. A riqueza não traz bons amigos. E a pobreza ainda afasta o que você tem. Por isso que é tão difícil ter amigo, não é, irmão Evanão? Porque a riqueza ela vai atrair as pessoas não pelo que você é, pela pessoa que você é, pelo seu caráter, mas pelo que você tem a oferecer. Ou seja, as pessoas procuram você pelo ter. Conjuga o verbo ter, ao invés do verbo ser. Porque não importa para ela o que você é, importa o que você tem. Agora, também não quer dizer que todas as amizades que você tem estão baseadas no interesse. Não, existem algumas que não estão baseadas no interesse. Ele gosta de você, quer o seu bem, lhe traz orientações valiosas, lhe dão palavras de sabedoria, né? Lhe alerta na necessidade de você discernir bem o que você vai fazer. Olha, é melhor tu ter cuidado, porque tu pode prejudicar nisso, porque você quer o bem do outro. O verdadeiro amigo ele quer o bem do outro. Mesmo que o que ele diga seja duro em dizer. Né? Então é preciso cultivar amizades verdadeiras e genuínas, meus irmãos. Independentemente das circunstâncias financeiras.